Mano, bom dia. Bom dia. Até pelo treinamento de ontem, mano, parece que não tem muito segredo, né, do time que entra em campo. Realmente, o time misto, você acha melhor nesse momento, pensando também na Libertadores, terça-feira, o período é muito curto entre um jogo e outro? Bom dia. O Cruzeiro não tem time misto, né? Você sabe. Não tem time alternativo. É sempre o Cruzeiro que entra em campo e as escolhas que a gente faz tem a ver com o conjunto da obra, né? Nós teremos um jogo no sábado, teremos um na terça e teremos o clássico no domingo às 11 horas. Então, as escolhas vão obedecer esse critério. Da equipe que treinou ontem, uma possibilidade para Lucas, ainda, é bem provável que vai treinar hoje. E aí, o Lucas sairá jogando se tiver condição. E tenho certeza absoluta que são os jogadores que mentalmente, fisicamente, vão estar melhor preparados para jogar no sábado. Então a escolha recairá sobre eles, sem dúvida nenhuma, sobre a equipe que vocês viram treinar ontem na grande maioria. Agora, a gente vê muito jogador que não tem tanta oportunidade de jogar, mesmo com esse rodízio que você tem feito, entusiasmado, né, com a oportunidade. Quanto isso faz bem o jogador que não entra jogando, começar uma partida e poder mostrar futebol desde o início de um jogo? Como são todos jogadores de qualidade, todos os jogadores que podem estar em campo, para eles é importante, para nós também. E essas oportunidades, elas aparecem exatamente nesse momento. E é onde eles têm a oportunidade de, iniciando uma partida, às vezes escrever histórias diferentes em termos de avaliação. Porque é diferente, eu sei que é diferente iniciar um jogo, eu sei que é diferente jogar 70, 80, 90 minutos, né? E nós precisamos fazer isso até mais vezes. Não fizemos por questões estratégicas, exatamente porque não tínhamos uma competição paralela até agora, mas de agora em diante teremos uma competição importante paralela. Então, todos eles vão estar em campo e essa é uma grande oportunidade para nós e para eles. Mano, o que representa para um treinador o retorno do Dedé, que viveu grandes momentos no futebol, um jogador que sempre esteve a nível de seleção brasileira. Você já na semana passada mostrava o seu contentamento por relacioná-lo, né? E agora contando com ele já, né, de início. A gente está bem confiante, bem feliz de poder contar com ele. Ele vem rendendo bem, não vem apresentando nenhum tipo de consequência, assim como o Judivan, que já fez isso, né, há mais tempo. São jogadores que estão passando essa segurança. E agora é colocar em campo e ver a evolução, né? A evolução da questão de readquirir o ritmo, a sua confiança individual e aí tocar para frente definitivamente essa passagem, esse episódio do Dedé. Você espera encontrar o Thiago Neves nesse retorno em que estágio? 100%. Trabalhando para que ele estivesse 100%. Então vai para o jogo, vai estar rendendo muito bem. É o retorno de um jogador importante, um jogador que foi decisivo na temporada passada e que é tão importante que tivemos o cuidado de deixá-lo fora um período aí para não deixar nada para trás. A opção também que você tem agora com a volta do Raniel, um jogador que teve todo aquele problema no ano passado, na final da Copa do Brasil, é importante como todos os jogadores e também começa aí a demonstrar aquela confiança para voltar a atuar, né? Dentro desse contexto que nós estávamos falando, o Raniel teve um probleminha, né? Então, estava muito bem, estava passando um período de crescimento, de conquista de confiança, até sendo apontado como o jogador que naquele momento seria a solução para uma final, né? Iniciou a final contra o Flamengo. Então, continuamos pensando a mesma coisa em relação a ele, mas é preciso campo nessa hora, né? Campo, jogo, minutos, rodagem. E ele vai de novo ter essa oportunidade de iniciar um jogo depois de bastante tempo.
Você tem também o retorno do Bruno Silva e o Manquejo, 2 jogadores de situações de jogo que você gostou bastante quando chegaram. Os dois atuando juntos, como é que você vê essa presença deles e o que você pretende para essa partida e para as outras que eles entraram? Veja quanta coisa boa temos para amanhã, né? Temos Dedé, temos volta de Thiago Neves, temos volta do Bruno, temos manutenção de Manquejo, temos Dedé iniciando um jogo depois de muito tempo. Então, é o Cruzeiro, é o momento, vamos aproveitar para que todos saiam ganhando. E a questão da formação de meio campo, a gente tem muitas variações, muitas possibilidades, todos os jogadores têm bastante qualidade para manter o ritmo de atuação que a gente vem tendo até agora no Campeonato Mineiro. Ô Mano, neste tempo que você já tem tempo de trabalho aqui, nessa temporada de 2018, com os reforços que chegaram, hoje é possível se dizer que o elenco do Cruzeiro ele se encontra mais equilibrado do que o do ano passado? Se encontra mais equilibrado, temos mais opções, sem dúvida nenhuma. Foi isso que a gente buscou com a chegada de novos atletas. Não só a qualidade individual deles, mas também dar mais opções em termos de formação de equipe. Estou muito contente com isso. Agora temos que manter a prática, temos que confirmar na prática. O futebol exige isso, né? Tudo às vezes é muito bonito no papel, mas as coisas têm que funcionar lá dentro do campo, é por isso que a gente trabalha duro. Até em cima disso, a definição do Vasco no grupo do Cruzeiro é um grupo que requer muito cuidado, grandes equipes, ficou quase que um grupo da morte realmente? O grupo da morte é um pouco forte, né? Mas é um grupo forte, sem dúvida nenhuma. E o ensinamento da passagem do Vasco é bom pra gente também, para ressaltar como a Libertadores é difícil, como ela tem características próprias, né? São jogos que dentro de casa tem um jeito de jogar, fora de casa às vezes tem outro, e a equipe saber entender locais diferentes, altitude, maneiras de comportamento. É importantíssimo uma competição que vamos iniciar aí na próxima semana. Mano, você teve 2 disputas de Libertadores, uma com o Grêmio, uma com o Corinthians. Situações um pouco diferentes, né? Com o Grêmio você teve, não foi tão bem, depois com o Corinthians foi a melhor campanha da primeira fase. Não, com o Grêmio que foi bem, foi vice-campeão. Não, mas digo na primeira fase. Como é que o Cruzeiro tem que encarar essa disputa porque, como você disse, é muito complicado, são 4 times, todo mundo tentando a classificação, mas com 2. O que é primordial? O primordial é classificar na primeira fase, né? É uma competição que a partir do momento que você consegue uma passagem, todo mundo é igual, né? Aí passa a ser 50% para cada um, não tem mais essa de esse é mais favorito, esse é menos. Mas a fase de grupos, e principalmente para quem já foi campeão, é uma pressão maior, né? Porque você sabe que você tem que passar, não tem outra conversa a não ser passar, classificar na primeira fase. Eu me lembro que no Grêmio realmente nós tivemos dificuldade na primeira fase, classificamos na última rodada, mas conseguimos ser primeiro do grupo, né? E isso deu uma vantagem nas disputas depois para frente. Você sempre jogava o segundo jogo na sua casa, o que na minha opinião numa competição como essa de mata-mata é melhor, estrategicamente é melhor. Mas ela é traiçoeira como foi no Corinthians, que fizemos a primeira fase com a melhor campanha de todos e demos azar de pegar um Flamengo que classificou na Bacia das Almas, mas que tinha um time forte, um ataque de Wagner Love e Adriano Imperador. Perdemos 1-0 no Maracanã, ganhamos 2-1 no Pacaembu, mas o gol diferenciado nos tirou a vaga. É assim mesmo que é a competição. É uma competição que você não pode se empolgar, que também não tem que se assustar com dificuldade nenhuma, porque o Cruzeiro vai ter capacidade de jogar contra todos os adversários, pensando sempre em buscar a vitória. Bem, Mano, depois do jogo contra o Vila Nova no sábado, na sua entrevista coletiva pós-jogo, você disse o seguinte: vamos aguardar o final da rodada para saber qual a melhor equipe para a gente colocar contra a equipe do Boa. Passou
pelos resultados da rodada do final de semana, a montagem dessa equipe? Não, a rodada do final de semana apenas nos deu uma margem de segurança maior. E isso influenciou em tudo que a gente pensa. Bom, outra pergunta é sobre esse quarteto de frente que você pode iniciar amanhã com Thiago Neves, Rafael Sobis, Manquejo e também o Raniel. O que esses três jogadores, o Thiago Neves, Manquejo e Rafael Sobis, pode ajudar o Raniel no jogo de amanhã? São jogadores experientes e com bastante qualidade, né? E que pode municiar uma bola final para Raniel, que é o centroavante, que é o jogador que precisa dessa bola final para a definição do jogo, propriamente dito. Mas é uma responsabilidade que todos vão ter. Eu acho que a gente tem uma equipe bem equilibrada também para esse jogo, né? Não precisa fazer improvisação, com exceção aí se o Lucas não puder, mas o restante deixa bem seguro para a gente fazer um bom jogo mesmo, né? Sabendo que o adversário é um adversário de qualidade, um adversário de Série B brasileira e que fez um jogo muito duro aí com o Goiás na quarta-feira, perdendo só nas penalidades máximas uma vaga de passagem para a Copa do Brasil. Ô, mano, a torcida do Cruzeiro tem feito a diferença no início dessa temporada, mas especificamente para esse jogo de estreia na Libertadores, o Racing também joga num estádio muito tradicional e vai ter essa pressão também da torcida argentina. Eu queria saber se os argentinos aqui do elenco te dão um toque, conversam em relação a esse tipo de comportamento, até da arbitragem, que já é um pouco diferente. O Cruzeiro está se preparando para esse tipo de pegada, né, para a Libertadores, que é totalmente diferente. Depois que passar o jogo de sábado, já no treino de domingo pela manhã, nós vamos direcionar especificamente para a Libertadores. Aí vamos abordar com os jogadores tudo aquilo que nós julgarmos importante. Nós preparamos um extenso material, né, para pontuar questões importantes da diferença da competição, e uma delas é dos jogos, o mando dos adversários, essa pressão externa que se cria, às vezes até um pouco folclórica, né? Mas que é usada para tentar intimidar, e você tem que ser experiente o suficiente para saber que o jogo mesmo é jogado lá dentro. E você não pode se inibir com um fator externo nenhum, sob pena de se tornar menor. E é uma competição que não permite que você seja menor, você tem que ser grande. Mas eu queria que você falasse a respeito do goleiro Fábio, especificamente. É que cada vez mais a gente vê nos grandes times, os goleiros se destacam. Numa competição como a Libertadores, um detalhe importante é a boa presença de um goleiro. Eu queria que você falasse sobre esse grande goleiro que você tem à sua disposição, principalmente numa competição como a Libertadores. É uma competição que premia, na grande maioria, os grandes jogadores, as referências, né? Os times são mais respeitados pelas suas referências. E o Fábio é uma das maiores referências que o Cruzeiro tem, se não a maior, pela trajetória, né? Construiu brilhantemente essa trajetória com seus méritos, e também com os méritos de seus companheiros, né? Porque você não chega lá num lugar como esse sozinho. Você pode ser um grande goleiro, mas se seu time for um time que não ajuda, uma hora dessa ela passa. Mas Fábio tem sido brilhante em momentos decisivos, a gente está muito contente com isso e esperamos que ele não trabalhe tanto nesses jogos aí importantes, porque é sinal de que a equipe vai estar bem. Mas uma outra coisa, você já falou aí, né, os destaques que o Cruzeiro tem para apresentar amanhã, para a torcida apoiar o time, né? Tem Dedé, tem Thiago Neves, tem Rafael Sobis, Digão. Quando a gente passa para o pessoal do Rio, de São Paulo, do restante do Brasil, a escalação do time alternativo, com todo respeito, é o Cruzeiro, todo mundo assusta, fala assim, poxa vida, os jogadores que você passou aí poderiam ser titulares em qualquer time do país. Como que é para você ter um time forte como time principal e um time número 2 ali, também com grandes peças? Nós temos um elenco forte, né? E se temos um elenco forte, se escalarmos duas equipes, elas vão estar muito próximas uma da outra,
porque é isso que a gente acredita. Numa temporada como a nossa, e especificamente a temporada deste ano, que inclui de novo uma Libertadores, né, no nosso calendário, exige um elenco muito forte mesmo. Nós teremos muitas oportunidades em que teremos que trocar um time pelo outro time e daqui a pouco voltar, né, na terceira rodada novamente com o time que jogou a primeira, e não vamos poder deixar cair o rendimento, vamos ter que manter mesmo, os adversários vão exigir isso da gente. E trabalhamos para que fosse assim. Quando planejamos a temporada, quando encerramos a temporada anterior, quando renovei o contrato com o Cruzeiro, o que se discutiu muito nas conversas foi exatamente isso, ter um elenco de qualidade, equilibrado, para, seja qual for a opção que eu tenha que tomar, o Cruzeiro tenha a condição de render bem dentro do campo. Bom dia. Você falou da programação que vocês têm para essa semana, o jogo do Gol, o jogo do Racing e o Clássico. O Racing joga hoje, sinalizou que deve colocar o time titular, inclusive hoje o treinador para dar rodagem ao time. Vocês jogam amanhã, mas poupando a maioria dos titulares, você vinha escalando. Gostaria que você analisasse esse cenário de prós e contras, talvez você tenha até o jogo do Racing. São duas estratégias diferentes porque as equipes têm momentos diferentes, né? O Racing vai estar com 2 jogadores fora, que são 2 jogadores que podem voltar contra a gente, que ficaram em Buenos Aires, que não vão a Córdoba, né? Mas é uma opção. A gente entendeu, como já fez outras vezes diferente, que essa agora era a escolha que nós tínhamos que fazer. Em função da sequência que tivemos, da proximidade dos jogos, de ter jogado, né, várias vezes 2 jogos por semana, no início de temporada. Então, são coisas que nós temos que analisar no contexto geral do lado de cá. Eles analisam lá e na terça-feira a gente vai ver quem é que escolheu melhor. Mano, eu queria que você falasse a respeito dos seus auxiliares, o Sidney, também o Júnior. Queria que você falasse também da transição. Você acha que é um caminho natural também deles virarem mesmo treinadores, técnicos? E como é que esse processo, tendo em vista aí a turbulência do mercado de treinadores no Brasil, o que precisa também para eles se solidificarem na profissão, no caso? Eu sempre falo que você não é assistente, né? Você está assistente. Eles são técnicos de futebol, os 2 são técnicos de futebol. O Júnior já dirigiu equipes principais, o Sidney não, por opção, se quisesse já poderia tê-lo feito, né? A não ser nos momentos em que eu fiquei fora, por questões aí. Mas eu sempre falo o seguinte, vocês têm que aproveitar as oportunidades, trabalhar como a gente trabalha, com transparência, muito claro no dia a dia. Vocês que acompanham o treinamento, vocês assistem os 2 conduzindo treinamentos quase que diariamente, porque eu acredito que o trabalho tem que ser assim, né? Falamos a mesma língua, não escondemos nada de ninguém nunca, né? E o dia que eles entenderem que o caminho deva ser outro, eles certamente vão estar preparados para encarar essa difícil primeira função, né? E instável primeira função de técnico no futebol brasileiro.